nessa última semana que eu estou te falando sobre o mercado relacionado a um crime de 1 trilhão e 200 bilhões de reais que eu denunciei em 2021 ao Ministério Público Federal e o procurador Marcos Marcelos Gonzaga Goulart, ele não apenas decidiu não investigar o crime, como resolveu me perseguir, me assediar, e agora ele está me processando criminalmente por calúnia relacionado a um outro processo, a uma outra coisa que você também já sabe o que é, né? Você já está acompanhando o meu videocast, você sabe que é ligado ao Caio Megali e há uma reunião com o ministro, há uma segunda reunião com o então ministro Paulo Guedes, que não aconteceu. E aí tem todos os meandros que eu já te contei na temporada anterior. Nessa última temporada, nessa última semana da temporada sobre mercado, eu estou te falando sobre pessoas bacanas, sobre pessoas que mudaram o mundo, pessoas que lutaram pelo que acreditavam, pelo que era certo, até vencer. E é o que eu estou fazendo aqui. Claro que numa escala bem pequenininha, numa coisa muito restrita, que é dentro da minha área de conhecimento, mas eu vou acabar com o RenovaBio, não tenha dúvida disso. E não é uma coisa difícil, porque eu consigo provar facilmente que esses créditos de carbono são falsos, CBIOS, que são os créditos de carbono gerados no programa RenovaBio, são falsos. Eu consigo provar isso com uma facilidade imensa. Qual que é a dificuldade aqui? A dificuldade é que eu estou denunciando por estelionato, por associação criminosa, que associação criminosa, você já sabe, é um novo nome para quadrilheiro, para formação de quadrilha, bandido. Eu estou denunciando ministro de Minas e Energia, o diretor-geral da ANP, o presidente da B3, o presidente do Bradesco, o presidente do Santander, a FGV, a Embrapa, a Unicamp, a SGS, o Bureau Veritas. Eu estou denunciando todas essas instituições e, de novo, volto a repetir, é muito importante que você saiba que essas instituições, o peso dessas instituições é que dá credibilidade à falsidade do programa que dá credibilidade a um programa falso, né? E junte-se a isso, bancos como Bradesco e Santander, você tem a farsa armada, né? Pega a B3, que comercializa esses falsos créditos de carbono, e aí você tem essa farsa, essa urdidura asquerosa, você tem isso armado, isso tem um baita peso. E aí você me diz, pô, mas você está fazendo isso sozinha? Eu estou fazendo isso sozinha. Sou a única voz nesse país a denunciar esse crime. E você vê que ninguém faz nada contra mim. Ninguém me processa por isso. Porque o procurador Marcos Marcelos Gonzaga Goulart, por chamar ministro de estelionatário, presidente da Bolsa de estelionatário, presidente do Bradesco e do Santander de estelionatário, eu falo isso, ele não me faz nada, ele não me processa por isso. Ele vai me processar por uma outra coisa, ele quer me intimidar, né? E mente no processo, que é pior. Ele tinha tanta convicção de que eu assinaria o termo de não persecução penal, que eu assumiria uma culpa que eu não tenho, que ele não teve nem o cuidado de fazer uma peça legítima, porque ele mente. Sim, o procurador Marcos Marcelos Gonzaga Goulart, do MPF, do Ministério Público Federal, mente. E então, o que acontece? Você tem essa situação que é difícil de acreditar em mim. Fica difícil. Mas
conforme o tempo vai passando, você vê que eu estou fazendo isso há 2 anos. Eu estou denunciando isso há 2 anos. Ninguém me processa. Por isso, vão buscar outras coisas, né? Mas por isso, ninguém me processa. Por quê? Porque eu tenho razão. No momento em que um deles me processar, no momento em que um deles disser que ele não é estelionatário, que ele está profundamente ofendido com o que eu estou dizendo, eu provo que ele é estelionatário. A NP é um antro de vermes, de pessoas sem espinha dorsal. Você tem... Eu fui censurada numa audiência pública por Carlos Orlando Silva, que é o superintendente do setor de biocombustíveis da ANP. Ele falou para mim que ele me censurou, cortou a minha fala e disse que não concordava com o que eu estava dizendo. Quer dizer, uma pessoa sem a mínima estatura moral, uma pessoa totalmente amoral, porque em ciência não há o que concordar. Quando eu digo que o crédito o CBio é um falso crédito de carbono, cabe a ele provar que o crédito é legítimo e não dizer que não concorda comigo. Prova que o crédito é legítimo. Se eu estou dizendo que é falso, prova que é legítimo, né? Então, esse tipo de coisa, a Simone Araújo, que é diretora de biocombustíveis da ANP, a Daniela Conde, que é superintendente adjunta, que me mandou uma carta, ela me deu uma resposta dizendo que o Congresso Nacional pode inventar um crédito de carbono. Olha isso! Olha a que ponto essas pessoas descem. Elas não têm o menor autorrespeito, não tem... Porque isso é falta de dignidade, né? Você descer a esse nível, porque eles sabem o que é um crédito legítimo. Eles sabem que o CBio é um falso crédito de carbono. E, no entanto, eles tocam o bonde. Eles dão sequência a isso, eles perpetuam. Eles fazem de tudo para manter esse programa de governo criminoso que privilegia o setor sucrocoleiro. A ANP serve aos interesses do setor sucrocoleiro, você sabe disso. Ela não cassou o título da Raízen, afirmando nitidamente, claramente, que a Raízen é grande demais para quebrar, que é uma coisa imoral isso. Isso é imoral. Não é só falta de ética, é falta de moral. Mas, evidentemente, isso é uma coisa que se aprende em casa com papai e mamãe, né? Se papai e mamãe não te ensinaram isso, difícil desenvolver pela vida, né? Mas voltemos aqui ao que eu estava te falando. Vamos falar do Zelensky. Você sabia que o Zelensky era humorista? Ele era tipo um palhação. O pessoal, até quando ele se candidatou à presidência da Ucrânia, os adversários tomavam isso como ponto de honra, que não dava para acreditar num palhaço, que não dava para acreditar que um humorista pudesse ser um bom presidente. E aí, quando o Putin invadiu a Rússia, porque diferente do que se diz por aí, não é que as duas partes são culpadas, né? A Ucrânia foi invadida pela Rússia. O país foi tomado pela Rússia. E o Biden falou para ele, olha, para o Zelensky, eu estou providenciando transporte para você sair daí. E ele falou, eu não preciso de carona, eu preciso de armas. E foi essa atitude do Zelensky, foi essa força de caráter que ele tem, que fez com que os ucranianos pegassem armas. Eles estão defendendo a terra deles. E contra um gigante, né? Porque a Rússia é uma potência em termos de armas.
E eles estão se defendendo. E eu tenho certeza, tenho convicção de que eles vão ganhar. Porque eles se elevam. As pessoas que se elevam, as pessoas que têm espinha dorsal, no final elas conseguem. Porque elas têm essa luz, sabe? Elas têm essa coisa que o Zelensky tem. Eu não sei se você assistiu ao pronunciamento dele no Senado americano, que o pessoal bateu palma para ele em pé, um tempão. Os políticos o aplaudiram de pé. E ele merece totalmente, porque ele tem hoje a maior parte do mundo, as pessoas boas do mundo, as pessoas que acreditam na liberdade, essas pessoas estão irmanadas com ele. Essa energia vai para ele, vai para os ucranianos. E há de chegar um momento em que eles vão vencer essa guerra, que essa loucura, essa insanidade vai terminar, porque os insanos sempre terminam mal, e o Zelensky vai ganhar, eu tenho convicção disso. E eu acho que esse trabalho que eu estou fazendo, que é um trabalho de formiguinha mesmo, que eu vou um pouquinho por vez, eu vou denunciando isso, eu vou mostrando, eu vou apresentando fatos que corroboram o que eu estou dizendo. E o que eu estou dizendo é que o programa de governo criado pelo Ministério de Minas e Energia, chamado RenovaBio, cuja lei foi proposta, o projeto de lei foi proposto por Evandro Gussi, que foi deputado de um só mandato, e quando ele saiu do Congresso, ele foi diretamente, ele imediatamente tornou-se presidente da Única, que é a maior entidade de defesa do setor sucroalcooleiro. Eu estou dizendo que esse programa é um crime, três, é crime de reserva de mercado, porque os falsos créditos de carbono CBIO são comercializados unicamente na B3, é crime de falsidade ideológica, porque os créditos são falsos, e é crime de estelionato, porque os créditos são falsos. Além disso, esses créditos eles têm que ser adquiridos compulsoriamente pelo setor de distribuição de combustíveis no Brasil para cumprir uma meta suposta de descarbonização. Esses créditos não descarbonizam nada. Quando você tem um vice-presidente da Raízen dizendo que mais ou menos, eu não me conformo com isso, que mais ou menos 1 m³ de etanol é mais ou menos um CBIO, além de ser uma afronta à nossa inteligência, é prova cabal de que não existe ciência que embase isso. Não existe nada que demonstre que algo de bom para o meio ambiente está sendo feito. O que está sendo feito aqui é uma manipulação do setor sucroalcooleiro sobre o desconhecimento das pessoas com relação ao que é descarbonização. O etanol não é verde, e eu vou te falar sobre isso em detalhes, eu vou te mostrar os detalhes relacionados à mentira, que é ao mito do verde que se criou em cima do etanol. O etanol não é verde. E nós vamos falar sobre isso na próxima temporada. Eu vou te falar com todos os detalhes, vou te falar tudo, vou te contar tudo sobre isso. Mas nessa última semana, nós vamos falar sobre pessoas que se elevam, sobre pessoas que conseguem mudar o mundo simplesmente fazendo o que é certo. Me ajuda a acabar com esse programa vergonhoso que é o RenovaBio. Como? Traz mais gente para assistir o vídeo, a esse videocast. Divulga, fala para as pessoas o que eu estou falando.
Nisso você já vai estar me ajudando muito.